Nos ouvindo sobre alguns assuntos. O primeiro deles é que a oração é sempre algo que deve estar presente sobre a nossa vida. Mas nunca se fez tão urgente, tão necessária, tão importante sobre a vida da igreja, que nós entregássemos ao Senhor toda a nossa ansiedade, todos os nossos temores, todas as nossas angústias para o nosso Deus, que tem todo o poder sobre Ele. É necessário que a nossa igreja se dobre em consciência que tudo que está acontecendo debaixo da soberana vontade de Deus. Por mais difícil que isso possa ser, por mais difícil que isso possa cair no seu coração, a palavra de Deus nos diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim o permita. Então, meu querido, é necessário que, como igreja de Jesus Cristo, nos dobremos, nos curvemos debaixo da soberana vontade de Deus e, juntos, vamos elevar nossas mentes, os nossos corações até o trono de graça de Deus, para que possamos, como igreja de Jesus Cristo, atravessar esse momento tão difícil. Convido você a aumentar, se você já está orando, sua dedicação, o seu tempo em oração. O segundo é que a igreja não pode mais receber pessoas enquanto durar essa situação, ou enquanto perdurar este decreto vigente. Mas será que a gente não pode entrar na casa de alguém? Eu fiquei pensando nisso hoje, e eu queria fazer um desafio a você que nos assiste, a pegar o link do culto e enviar para uma pessoa. Olha, estava orando e me lembrei de você. Eu queria que você ouvisse essa palavra, assistisse esse culto. Querido, nós não podemos, enquanto igreja, ficar passivos diante do que está acontecendo. Então, qual é o meu convite? As pessoas não podem vir cá, vamos levar o nosso culto, a nossa adoração a Deus, até as pessoas que você conhece, que você quer que seja alcançada pela graça de Deus, e vamos começar a trabalhar dessa forma. Compartilhe o link dos nossos cultos, dos nossos estudos, para as pessoas dos seus contatos. Comece a compartilhar no Facebook, no Instagram e nas suas redes sociais, em alguns contatos no seu WhatsApp, para que possamos, então, já que as pessoas não podem vir aqui, nós possamos levar a palavra de Deus até a casa dessas pessoas. Nós estamos em campanha de missões mundiais. Queridos, agora você pensa comigo, as igrejas quase no Brasil todas fechadas, o dólar disparou. Você sabe que Missões Mundiais paga os seus missionários, o sustento dos seus missionários em dólar, que disparou. As demandas mundiais aumentaram em muito. E as igrejas fechadas. Como é que Missões Mundiais vai continuar levando a mensagem do Evangelho, levando o sustento dos missionários, que já passam de 2.000, sem a minha e a sua contribuição? Então, eu queria que você pedisse a Deus direção, sabedoria, esclarecimento para qual que é a oferta que Deus tem reservado sobre a sua vida, para que você entregue para o trabalho missionário. Pergunte a Deus com sinceridade, converse com Deus, e Ele vai te dar direção. Até a segunda semana de abril, nós estaremos recebendo então as ofertas. Meu querido, não se furte nesse momento de abençoar todo mundo através de sua oferta para a campanha de missões mundiais. No dia 10/4, ou seja, no segundo sábado de abril,
nós teremos um almoço missionário, né, lógico, em delivery, de forma que a gente possa ajudar também a levantar recursos. Essa semana será preparado os itens para a confecção do nosso almoço missionário. Nós vamos colocar na lista de transmissão e eu queria desafiar você a participar. São tantos quilos de arroz. Pastor, o arroz eu dou, o feijão é por minha conta e por aí vai, de forma que todo o recurso arrecadado com o almoço missionário seja integralmente revertido para missões e não com custeio da comida, né? Dos ingredientes. Então é o seguinte, você vai doar os ingredientes e vai comprar a comida. Olha que legal, né? Aí você está doando 2 vezes para a campanha de missões, ok? E a última coisa, queridos, nós queria desafiar, a palavra agora é exclusiva para os que são membros da igreja, para você continuar sua fidelidade com a sua contribuição, seus dízimos e ofertas para a causa do Senhor. Eu vou fazer a transmissão na linha, vou colocar na linha de transmissão o envelope digital que nós desenvolvemos, né, o irmão Alexandre Stan desenvolveu para esse momento. A igreja já tem o Pix, que é o CNPJ da igreja, e você pode então fazer sua contribuição, entregar seu dízimo via digital, para que a gente possa continuar atendendo às diversas demandas da igreja. Tá ok? Então são esses 4 assuntos que eu queria conversar com você que está em sua casa neste momento de pandemia. Combinado? Muito bem. Semana passada, nós começamos a conversar sobre o Salmo 23. E a gente viu que Davi escreveu este salmo após uma experiência muito marcante na vida dele, que foi a traição de seu filho Absalão, tentando tirar o trono de Davi. A gente sabe que essa tentativa de Absalão em tirar o trono de Davi foi extremamente caótico na vida dele. Imagina, o filho dele depois morreu, e aquilo marcou muito a vida de Davi. Depois desse momento doloroso, já no final de sua vida, já caminhando para o final do seu reinado sobre Israel, é que Davi então redige este salmo tão lindo. Era a partir de uma experiência íntima com Deus que Davi pôde dizer que Deus era o seu pastor, o seu Jeová Jiré, que é o Senhor proverá, o seu Jeová Shalom, que é o Senhor é paz, o seu Jeová Rafá, que é o Senhor que te sara, e o seu Jeová Tsidkenu, que é o Senhor, justiça nossa. Queridos, foi o que nós vimos semana passada. E eu queria refazer a leitura do Salmo 23, contextualizando estes nomes de Deus dentro da história do povo de Israel. Vamos ler o Salmo 23, de 1 ao 3, fazendo uma pequena inferência no texto, lógico, com muita responsabilidade com a palavra de Deus. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, porque o Senhor é o meu Jeová Jiré, o Senhor que tudo provém. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, porque eu sei que o Senhor é o meu Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Restaura o meu vigor, porque eu descobri, eu experimentei que Deus é o meu Jeová Rafá, o Senhor que me sara. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, porque eu experimentei no meu dia a dia que o Senhor é o meu Jeová Tsidkenu, que é o Senhor justiça nossa. Foi isso aí que nós vimos semana passada. E eu queria convidar você agora a refletirmos
sobre o restante do Salmo 23. Lá no versículo 4, diz o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Queridos, o vale de trevas e de morte. Quando a gente lê esse texto, a gente muitas vezes fala assim: puxa vida, o que é isso? O pastor que conduzia o seu rebanho de ovelhas, quando terminava o dia e não tinha condições de retornar para a sua cidade, para a sua tribo, para a sua cidadela, ele tinha que conduzir o rebanho até um aprisco. E nós vimos isso aqui semana passada. O aprisco era um salão grande que se abria através de caminhos entre montanhas naquela região de Israel. E os apriscos eram conhecidos pelos pastores. E à noite, quando escurecia, o pastor precisava conduzir suas ovelhas até este aprisco. Mas só que muitas vezes a distância fazia que a noite caísse e a escuridão tomasse conta. E no caminho para chegar a alguns apriscos conhecidos, era necessário atravessar alguns vales. É por isso que ele fala: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. As ovelhas são animais extremamente frágeis. E não sei se você sabia que são animais que enxergam muito pouco. A possibilidade dela atravessar um vale sozinha, sem um pastor conduzindo, a possibilidade dela tropeçar e cair e morrer no vale era muito grande. É por isso que Davi fala assim: mesmo quando eu tenho que atravessar uma região difícil, no meio da escuridão, no meio das trevas, havendo a possibilidade de eu tropeçar e cair, eu confio que Deus é o meu pastor e não terei, que Ele está comigo, e não devo ter motivo para temer. Não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. É esse contexto que muitas vezes, sem uma percepção melhor da história, do contexto de uma sociedade pastoril de Israel, que nós perdemos a dimensão do que Davi está falando aqui. Davi está falando, querido, que ele podia falar que o Senhor é o Jeová Xamã. O Senhor está ali. Jeová Xamã significa o Senhor está ali. Para ilustrar com os irmãos algo que nos dá uma dimensão do que é o Senhor está ali, eu queria reler o texto que nós lemos na abertura do culto, lá em Lucas 8, 22, quando Jesus fala assim: enquanto navegava, ele adormeceu, certo dia, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé?
Perguntou ele aos seus discípulos, amedrontados e admirados. Eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Queridos, quantas vezes estamos atravessando a nossa vida, estamos caminhando, tudo tranquilo, e de uma hora para outra a noite chega. De uma hora para outra você descobre que para chegar ao seu objetivo, você tem que atravessar um vale perigoso, cheio de pedras no caminho. E você se descobre completamente incapaz de alcançar o seu objetivo. Quantas vezes, queridos, nós estamos atravessando a nossa vida e se apresenta, sem pedir licença, uma pandemia. Esquecemos que muitas das vezes, dentro do nosso barco, está o Jeová Xamã. E sabe o que acontece comigo e com você muitas vezes? Nós estamos atravessando com o nosso barco e de repente vem uma tempestade e as ondas vão se agigantando e entrando, jogando água dentro do barco, e você pega uma canequinha. E com aquela canequinha você acha que vai dar conta de tirar a água do barco. Só que enquanto você joga uma canequinha para fora do barco, vem outra onda e o barco começa a afundar. Só que você perde a dimensão que o Jeová Xamã está ali ao seu lado. Ele não tem poder simplesmente de tirar a água de dentro do barco. Ele tem poder para acalmar a tempestade e até fazer você andar sobre as águas. Queridos, enquanto nós não percebemos que Jesus está perto de nós, em toda e qualquer situação, nós vamos viver com medo. Nós vamos muitas vezes tropeçar, cair, nos machucar. Nós vamos ver o nosso barco afundar, sem pedirmos socorro a quem pode nos socorrer. Nós achamos que damos conta de atravessar o vale. Não damos. Nós achamos que o nosso copinho, a nossa vasilha, que cabe um pouquinho de água para tirar todas as ondas que vão entrando no nosso barco, é capaz de fazer com que o nosso barco não afunde. Nós não damos conta. Nós precisamos aprender, enquanto Igreja de Jesus Cristo, que precisamos depender exclusivamente da graça, da misericórdia, do amor, da bondade, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Aqueles que entendem, que vivem, que experimentam que Jesus é o seu Jeová Xamã, pode dizer: não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E aí a gente parece que vara e cajado, qual que é a diferença entre esses dois instrumentos que o pastor usava? Bom, a vara era um instrumento de defesa. Era como se fosse um porrete, vamos dizer, por assim dizer. Se chegasse algum animal feroz, ele tirava aquele porrete, tirava aquela vara e dava contra o animal feroz, para que o animal feroz não atacasse as suas ovelhas. Já o cajado era outra coisa, era uma vara comprida, que tinha a sua ponta encurvada, para que pudesse, caso na travessia de algum lugar, alguma ovelha corresse perigo, ele puxava aquela ovelha por esse cajado, para que ela voltasse para o caminho. Se alguma ovelha estivesse se perdendo, ele colocava ela na direção correta. É mais ou menos, queridos, como a gente pudesse fazer uma ilustração
que o cajado de Deus representa a graça de Deus. Olha que coisa. É através da graça onde recebemos aquilo que não merecíamos. É através do cajado de Deus, quando a gente começa a se desviar do caminho do Senhor, Ele vai e chama a gente para o caminho de volta. É através do cajado de Deus, que a graça dele, a gente recebe que aquilo que nós não merecemos, é que mesmo sendo pecadores, Ele vai nos perdoando. Ele vai nos amando, vai nos convidando a um relacionamento íntimo, intenso e verdadeiro com Ele. É através do cajado que, quando estamos atravessando o vale da sombra da morte, é que Ele vai protegendo para que a gente consiga atravessar. Já a vara ou o porrete que usava para a defesa é a misericórdia de Deus. Quando vem o inimigo contra as nossas vidas, a misericórdia de Deus impede que ele alcance as nossas vidas. É por isso que nós falamos que a misericórdia é tudo que a gente não recebe e que a gente merecia receber. A gente está no caminho e muitas vezes o nosso coração se distancia de Deus e merecíamos o justo castigo, mas pela misericórdia de Deus, aquela fera que iria nos devorar, Deus com a sua vara, pela sua misericórdia, impede que sejamos atacados pelos nossos inimigos. Queridos, mesmo que eu andar pelo vale das trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Só fazendo mais uma reflexão com os irmãos, é que lá no versículo 4, até o versículo 3, a gente vê o Davi falando a respeito de Deus. Você prestou atenção nisso? O Senhor é o meu pastor, em verdes fartos, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagem, me faz repousar, me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor. Ele está falando acerca de Deus. A partir do versículo 4, ele fala com Deus. Prestaram atenção nisso? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois, o quê? Tu estás comigo. Olha, Davi muda completamente o diálogo. Antes ele falava acerca de Deus, agora ele fala com Deus. E muitas das vezes, quando nós entramos no versículo último, quando fala, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, a gente tem uma dimensão que parece que ele muda de assunto. Alguns comentadores até vão nesta linha. Eu discordo, queridos. Para entendermos o Salmo 23, a gente precisa ter todo o contexto do texto em mente para entender melhor o texto. Quando ele fala, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Vocês lembram que eu disse que quando era difícil achar pastagens e águas tranquilas para o rebanho em pleno deserto, em plena seca, na estação da seca. Então, muitas vezes, era necessário que o pastor conduzisse o seu rebanho a uma distância maior do que era permitido que ele voltasse no mesmo dia, para que ele então encontrasse verdes pastagens e águas tranquilas para o seu rebanho. Ele não podia dormir ao relento, já que havia naquela região muitas feras e muitos assaltantes que poderiam roubar o rebanho ou mesmo matar o rebanho com as feras, leões, ursos naquela região. Então ele procurava o que nós falamos de aprisco. O aprisco nada mais é do que um grande salão.
que se abria através de montanhas, que passava por um corredor. É nesse contexto que nós falamos que Jesus fala que Ele é o bom pastor. Por que Ele era o bom pastor? Porque Ele era a porta. E muitas vezes, quando a gente lê lá em João capítulo 10, que Jesus é o bom pastor, que Ele é a porta, aí a gente fala assim, não, é o bom pastor mesmo, Ele é a porta. E a gente perde a dimensão que Jesus estava falando com uma sociedade que sabia a respeito do que Ele estava falando. O que representava, de fato, Ele falar que Ele era o bom pastor e que Ele era a porta. Ora, o pastor comum, contratado, aquele que toda a tribo reunia o seu rebanho e colocava aos cuidados de um pastor contratado, quando chegava no aprisco, ele colocava espinheiros, cortava espinheiros e colocava na entrada da entrada do aprisco, deste corredor que dava acesso a esse salão, para que o rebanho passasse a noite, colocava então espinheiros, de forma que um animal feroz que tentasse entrar ali não poderia. Jesus fala assim, eu não ponho espinheiro, eu sou a porta. Se alguém quiser entrar no aprisco para levar uma das minhas ovelhas, tem que passar por mim. É nesse contexto que eu acredito de todo o meu coração, quando ele fala que preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, é Jesus falando assim, é Davi falando assim, olha, à noite, nesse aprisco, o pastor normalmente reservava coxos e colocava a última refeição das ovelhas, que tinham caminhado o dia todo. Lá elas podiam, antes de dormir, de descansar, se alimentar para que ao amanhecer elas estivessem bem dispostas. É neste contexto que as ovelhas podiam falar assim, os inimigos, que eram as bestas feras ou os assaltantes, com o pastor presente, tinham que assistir elas se alimentando, se banqueteando, sem correr risco nenhum, porque o verdadeiro pastor, o pastor da vida delas, estava ali. Queridos, será que nós estamos conscientes de que, de fato, Jesus é aquele que nos protege, é aquele que é a nossa bandeira? Não é sem motivos que entre Israel, Jesus era conhecido também como Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Queridos, Moisés certa vez construiu um altar. Vamos ler juntos Êxodo 17, 15. Moisés construiu um altar e o chamou de o Senhor é minha bandeira. No original, o Senhor, Jeová Nissi. Queridos, essa história, quando Moisés ergue então um altar, é dentro de um contexto quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, como um rebanho, que precisava de um pastor. E no meio se viu envolvido pela ameaça dos amalequitas. Só que os amalequitas eram um número muito maior do que o povo de Israel. Estavam muito mais preparados para que vencessem a guerra contra Israel. Então, Deus manda que Moisés ficasse com as mãos levantadas. Vocês se lembram? E enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo prevalecia, vencia contra os amalequitas. Mas quando Moisés cansava e descia suas mãos, os amalequitas começavam então a vencer a guerra. De certa forma, percebendo isso, Arão e Hur mantiveram então as mãos de Moisés levantadas, um de cada lado, de modo que no final do dia, o exército de Israel venceu os amalequitas. O texto bíblico está lá, leia lá esse texto, muito interessante. É neste contexto que Moisés
levanta um altar e fala que esse altar, que é o Senhor, é a nossa bandeira. É Ele que cuida da gente. É Ele que é o nosso pastor, de forma que os nossos inimigos podem chegar até próximos de nós, mas enquanto o Jeová Nissi estiver perto, eles não podem fazer nada sobre nós. Aqueles que fazem de Deus o seu Jeová Nissi, podem dizer com toda a certeza em seu coração: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei para a casa do Senhor. Mas antes disso, o versículo anterior fala algo que eu não esqueci de citar com os irmãos. Preparas um banquete à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Queridos, é incrível, né? A associação com a vida pastoril, já que Davi tinha sido pastor de ovelhas. À noite, quando o pastor chegava no aprisco, ele examinava ovelha por ovelha. Aquelas que estavam machucadas, ele fazia algum curativo. Mas à noite ele pegava óleo e passava na cabeça das ovelhas. Passava no chifre daquelas que tinham chifre. Para que não pousasse moscas e elas ficassem doentes. Olha só, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Mesmo na adversidade, não faltava para as ovelhas águas tranquilas e elas eram ungidas em sua cabeça, nos seus chifres, para que elas voltassem para sua casa em perfeitas condições de saúde. É por isso que Davi fala com toda sinceridade, a partir de uma experiência íntima com Deus: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi, quando escreve este salmo, como nós dissemos, já estava velho, idoso, caminhando para o final da sua vida. É como se ele fizesse, ao escrever este salmo, olhando para trás, percebendo todo o cuidado de Deus sobre a sua vida, apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, apesar de tudo que ele tinha feito, certo de errado, ele podia perceber que Deus estava sempre com ele. A sua bondade, a sua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Queridos, não há nada mais precioso de viver uma vida debaixo da presença de Deus. Não há nada mais importante do que viver uma vida percebendo que Deus é o seu Deus, que Deus tem cuidado. É por isso que Davi chama Deus de Jeová Makadesh, que é o Senhor que santifica. Tenho certeza que quando Davi escrevia esse salmo, ele lembrou-se do texto lá de Levítico, no capítulo 20, verso 7 e verso 8. Consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Queridos, nós temos o coração tão corrompido pelos nossos pecados, pelas nossas escolhas erradas, que somente o próprio agir de Deus sobre as nossas vidas, a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é que nos permite sermos santificados. Foi o que Paulo escreveu à igreja em Corinto, lá em 1 Corinto, capítulo 6, verso 11, a parte B. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quem nos santifica é o Espírito Santo, é o amor de Deus, é o cuidado.
Por isso que precisamos afirmar como Davi afirmou: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabemos hoje que Deus não habita em construção feitas por mão humana. Nós sabemos disso. Por isso que nós podemos realizar um culto online sabendo que Deus está com você em sua casa. Por isso que nós sabemos que onde nós estivermos, em qualquer que seja a situação, Deus está no nosso meio, porque Ele é o nosso Deus e nós somos a igreja dele. Mas, quando lemos a palavra de Deus, é preciso entendermos que este sentimento de unidade, esse sentimento de valor, esse sentimento de compromisso tem que estar em nossos corações. E sempre possamos falar: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Voltarei a prestar culto ao Senhor enquanto eu viver. Voltarei a meditar na palavra do Senhor enquanto eu viver. Voltarei a depender do Senhor em oração enquanto eu viver. Voltarei a ter comunhão com os meus irmãos que é a igreja de Jesus Cristo enquanto eu viver. Que isso seja verdade sobre as nossas vidas. O desejo do meu coração esta noite é que a partir de agora, quando você leia o Salmo 23, ele tenha um significado diferente sobre a sua vida. Por isso, para encerrar o nosso culto, eu queria convidar você a ler comigo novamente todo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transportar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Que a gente, ao ler este salmo, a gente possa declarar juntos que Jesus Cristo é o nosso pastor, o nosso bom pastor. Que Ele é o nosso Jeová Jiré, o Senhor que provê. Que Ele é o nosso Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Que Ele é o nosso Jeová Rafá, o Senhor que nos cura, que nos sara. Que Ele é o nosso Jeová Tisitiknu, que é o Senhor que é a nossa justiça. Que Ele é o nosso Jeová Xamã, o Senhor que está ali, bem próximo de nós. Que Ele é o nosso Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, a nossa segurança. Que Ele é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Jeová Makadesh. É Ele que nos santifica. Que este salmo, ao lermos, a gente possa se apropriar de todo esse sentido, para que a nossa vida seja transformada, que o nosso caráter seja transformado e que juntos possamos ser uma igreja cada vez mais parecida com o caráter de Cristo Jesus. Queria convidar você que está nos assistindo a fazermos oração para encerrarmos o nosso culto. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui. Recebe este culto como expressão do nosso amor ao Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra que foi lida, refletida, tenha lugar em nossos corações. Que a partir da ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, possamos, a começar em mim, ter um caráter cada vez mais parecido com o caráter de Cristo Jesus. Ó Pai, declaramos aqui que o Senhor é o nosso pastor, único, verdadeiro, que tem cuidado, que nos cura, que nos protege, que está sempre perto de nós, aquele que nos santifica, que nos ama, que nos protege. Confessamos isso, ó Pai, porque experimentamos isso dia a dia na nossa caminhada. Ó Pai, cuida da Tua igreja
nesse momento tão difícil. Declaramos aqui que essa pandemia é como se fosse uma onda que tem inundado os nossos barcos. Nós só temos um copinho para tirar a água. Cremos que o Senhor é presente, próximo, e que tem poder não só de tirar a água de dentro do barco, mas acalmar essa tempestade, ó Pai. Entregamos nossas vidas debaixo da sua soberana vontade, ó Pai. Recebe todo louvor, glória e majestade. Tem misericórdia daqueles que estão doentes. Tem misericórdia daqueles que estão trabalhando à frente desta pandemia, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. É através do precioso nome de Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador de nossa fé, que nós oramos agradecidos. E agora, ó Pai, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um dos teus filhos, ó Pai. Pai, estaremos aqui, de forma presencial ou através da internet, ó Pai, o que for, mas estaremos aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, Deus te abençoe, te dê graça, uma boa semana.